Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos mais uma vez com os senhores para tratarmos da ciência trilógica. Só para lembrar, a Associação Stop a Destruição do Mundo, que hoje é um projeto grande, mediático, vamos dizer assim, é um projeto de comunicação, é um projeto de conscientização, que foi criado na França, em Paris, em 1992. Naquela época, a situação do planeta não estava tão grave, mas já dava indícios de que se nós não agíssemos com muita urgência, não haveria chances de recuperar a situação climática, mas pior do que a situação climática, a situação econômica, a situação humana. O ser humano veio entrando gradativamente num processo de inversão tal que a sua destruição foi se acentuando. E hoje abundam, os números dos problemas, da violência, da guerra, da corrupção, das catástrofes. E o que agora o ser humano vai conseguir fazer com tudo isso? Então é uma pena, que a humanidade tenha estado tão resistente à conscientização das primeiras causas da destruição do mundo e da humanidade. São as causas psicossociais. Não são causas por causa do lixo, por causa da emissão de CO2, ou os sistemas econômicos X ou Y, esquerda, direita. O problema está no interior dos seres humanos que transportam essa patologia para a sociedade, tornando a vida para nós aqui quase insustentável, insuportável, completamente contra a natureza humana. Haja vista, por exemplo, essa violência agora que está como uma epidemia nos jovens e adolescentes do Brasil e do mundo, sejam através de suicídios, que estão aumentando também sem nenhuma referência do passado, algo igual, como também assassinatos. Todos já têm pavor de mandar os filhos para as escolas, porque as escolas se tornaram, ao invés de um centro de acolhimento, de educação, de civilidade, de amizades, de desenvolvimento do ser humano, ficou um local de violência, de bullying e até uma situação que não se sabe quando o filho vai ser morto ali ou não. Então, vejam até que ponto isso tudo chegou. De 1992 para cá, a situação se agravou bastante, mas nem por isso nós cedemos no nosso projeto. A Stop a Destruição do Mundo é uma mídia da trilogia analítica, que transmite para vocês aquilo que essa ciência pode dar e contribuir para a humanidade. É a voz no mundo, Dr. Kepp? A voz da trilogia analítica para o mundo. Eu escrevi um livro chamado Parousia. Parousia, o que significa? Significa o paraíso, É praticamente o paraíso que nós fomos criados por Deus. E através de uma inversão, de rejeitar o bem, o que é verdadeiro, a beleza, a ética, o ser humano transformou a Terra no verdadeiro inferno. Então, este livro aqui, olha, Parousia, eu escrevi assim, a restauração do paraíso. Quer dizer, o paraíso que a Bíblia fala que
o cristianismo fala sempre, o paraíso existe, continua existindo. Então, a gente pode dizer que a Terra é um paraíso. Então, o que acontece, guerras, revoluções, brigas, etc., isso é porque o ser humano escolheu o caminho instintivo, o caminho errado praticamente, em vez de ele continuar no bem. São 3 elementos: o bem, a verdade e a ética, né? A ética é praticamente as artes. Então, em vez do ser humano continuar nesse caminho, ele começou a aceitar, né? Inspiração demoníaca, como fala a Bíblia, né? Nós somos cientistas que trabalhamos com 3 elementos, né? Trabalhamos com a teologia, trabalhamos com praticamente a verdade, né? E também a ética, de maneira que se o ser humano ele conseguir praticamente retornar a esses 3 elementos, ele terá restaurado, né? Eu pus o nome de restauração do paraíso. Ele conseguirá restaurar o paraíso. Agora, é claro, né? Como é que vai fazer uma coisa dessa? Então, o primeiro elemento é a questão da consciência. O ser humano tem que tomar consciência dessa questão, que ele foi criado dentro do paraíso e o paraíso continua existindo. Agora, a questão é se ele, né? Ele consegue viver assim, de um modo como antigamente, quando ele vivia no paraíso. Eu vou pôr, então, aí um gráfico para mostrar o que aconteceu, né? Veja em primeiro lugar, né? Quem é a maior vítima? Os pais não educam. Então, os filhos se voltam contra os pais. A maior vítima são os pais, são os adultos, professores, todas as pessoas que não dão boa orientação aos filhos. Então, aos filhos, às crianças, né, que não dão a orientação da ética, da bondade, a orientação de que o mal é só uma privação do bem. Se o indivíduo aceitar viver o bem que ele tem, então ele terá novamente a prática vamos dizer, do paraíso que ele perdeu. Eu escrevi esse livro aqui, olha, A Libertação dos Povos. Esse livro eu difundi nos Estados Unidos, no hemisfério norte, né? Para mostrar o seguinte: o ser humano, ele habita uma terra, né? Com todo esse problema natural de guerra, de revolução, mas habita, vamos dizer, um planeta que é um paraíso criado por Deus. Agora, ele precisa, ele se adaptar a esse paraíso, né? Ele viver de acordo. Olha, são 3 coisas, gente, para voltar ao paraíso. Ser bom, quer dizer, aceitar o bem, porque nosso trabalho é o seguinte: a gente vê aquele ditado, né, na filosofia, que o mal, o que é o mal? O mal é a privação do bem.
O mal não é uma coisa assim que vem de fora, o mal não é uma coisa assim irreversível, né, que tem que existir. É só o ser humano aceitar, ser bom, ser verdadeiro, né, aceitar não só o bem, como aceitar a verdade, né. Ele vê o erro que ele está e corrige. E corrigindo o erro, ele já está no bem. E isso através da ética, principalmente das artes. Então, queria falar essa questão das artes, que é muito ligado ao bem, à beleza, à verdade. Por quê, né? Porque a arte mostra o que é certo e evita, né, o que é errado, com exceção de uma arte assim meio, vamos dizer, fora do normal. Mas, em geral, se vocês virem, né, estudarem os quadros de Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, gostarem da música, Beethoven, Bach, todos os grandes compositores, Verdi, ele é um cavalo. Se vocês gostarem, se viverem essa questão artística, vocês vão se transformar assim no interior. Então, a Cláudia leu, né, essa questão que os pais têm que educar. O que é educar? Não é bater nas crianças. Educar é mostrar para a criança o caminho certo quando a criança está no caminho errado. Então, o ser humano foi criado por um ser divino, né? Ele tem as características, vamos dizer, de um ser divino, mas ele se desvia, né? E com isso ele estraga a vida dele, praticamente ele se torna vítima, né? Vítima do bem que ele rejeitou. Quer falar? Sim, Dr. Kepes, o senhor me fez lembrar uma coisa muito interessante, que é essa questão das artes ligado a eliminar a delinquência nas escolas. Tem muitas comunidades carentes aqui, desde São Paulo e outros lugares, que às vezes tem muita delinquência infantil. E quando se leva um aspecto de arte para a escola, essa delinquência, se não acaba, reduz drasticamente. Então nós mesmos temos uma experiência com um circo que foi colocado na cidade de Cambuquira, numa região muito problemática lá. E após ter sido colocado o circo, que as crianças passaram a participar das atividades circenses e tudo mais, a delinquência praticamente acabou. Então é extremamente interessante isso que o senhor falou da arte para corrigir a personalidade da pessoa. Então veja que a parte artística é a parte mais importante. Toda a civilização começou com as artes. A gente pensando a civilização grega, né? Então a gente não pode esquecer a Odisseia, a Ilíada, quer dizer, os grandes livros da antiguidade. E se vocês visitarem, por exemplo, o museu, vocês vão ver que tem todo mundo, né? Tem as estátuas antigas, né? Tem a Vênus de Milo, tudo quanto é estrada, assim, vamos dizer, pintura e também estátuas da Grécia antiga, não da Grécia atual, da Grécia antes do terremoto que houve. Infelizmente, o terremoto está se repetindo agora, de maneira que a questão, por exemplo, da civilização começou com o que é belo, o que é, vamos dizer, artístico, o que é, assim, bom, né? Os livros da Ilíada, Odisseia, então são livros que
fizeram praticamente a civilização grega e que conserva até hoje essas estátuas bonitas. E também não podemos esquecer a questão, né, de Leonardo da Vinci, a questão dos pintores italianos, a questão dos artistas, né, da música, que quando a pessoa ouve uma música bonita e aceita, ele já começa a melhorar por dentro. Então eu coloquei aí em primeiro lugar a questão dos pais e dos adultos, assim orientarem as crianças para as crianças aceitarem, né, o que é bom, né, aceitarem as artes. Uma criança que aceita as artes, gosta de música, de pintura, etc., já tem o caminho, vamos dizer, mais são. Quer falar? Dr. Kepp, o senhor está nos trazendo a consciência da importância das artes. E a teologia, ela depende fundamentalmente da arte. É difícil pensar numa expressão teológica, numa espiritualidade sem arte. Por exemplo, a Bíblia, a arte da literatura. A missa, um culto, precisa da arte da música, há lá uma estética. Os templos religiosos têm a arte da arquitetura. Então é fundamental considerar a arte como um elemento de restauração do nosso planeta, como o senhor fala do livro Parousia. Então, dos 7, vamos dizer, uma das 7 maravilhas do mundo são as catedrais góticas, principalmente da França, da Alemanha, em parte da Itália, da França, principalmente a da França, né? As catedrais que as igrejas fizeram. Por quê, né? Porque através da arte, através da beleza, é que a pessoa entra no que é certo. Dr. Kepp, já que o Sidney tocou no assunto, o senhor também, até os anjos se manifestam em coros, né? Coral de anjos. Os seres mais próximos de Deus se comunicam com cânticos. É bonito, né? Eu acho que essa questão da arte empolga a qualquer pessoa. Nunca existiu nada mais universal, unificador, pacificador do que a arte, né? E por isso que ela é tão difícil de ser aceita nas sociedades, assim como algo instituído mesmo, né? E isso se afastou das escolas. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos aula direto, aulas práticas, artísticas, e hoje em dia a arte agora ficou muito modificada, né? Ela se desumanizou, tirou a estética da arte, a beleza foi afastada. Viu, Cláudia? Oi. É importante ver o seguinte: uma pessoa que não gosta de música, não gosta de arte, não gosta de arquitetura, etc., já é uma pessoa doente. Então vamos ver em segundo lugar. Os pais fornecem tudo o que os filhos desejam. A consequência é: os filhos desenvolvem ideia errada sobre o mundo. Então, os filhos têm que ver a parte, vamos dizer, positiva de ter os bens e também a parte negativa, né? De ter assim que lidar com os defeitos, com os males que o mundo tem. Nós temos aqui uma doutora, vamos ver com a doutora, será que a maior parte dos medicamentos mais atrapalham do que ajudam? Atrapalha, Dr. Kepp. Porque modifica totalmente a energética e também tem relação com esse segundo ponto, né? Porque o medicamento parece que é uma chance que a pessoa encontra para fazer o que ela quer. Então, ela usa o medicamento para tirar aquele sintoma,
perde a consciência do porquê ela está com essa dor, por exemplo, se tem dor de cabeça, geralmente tem uma correlação com uma frustração. Ela fica com raiva porque teve que se frustrar. E hoje nós vemos um consumo exagerado de analgésicos para dor de cabeça, né? Então, hoje os filhos estão sendo criados nessa dinâmica, que eles têm que ter satisfação total de qualquer coisa que eles quiserem. E a realidade não é assim, né? Sempre tem alguma dificuldade, tem problemas, a pessoa vai cometer erros e não quer sentir essa frustração, aí corre para usar o medicamento. Então, vamos ver agora, em terceiro lugar, né, o que acontece com o indivíduo que se torna doente. Porque essa ideia, né, que a psicanálise no início deu, que a criança se torna assim doente porque tem assim algo traumático na infância, nos primeiros anos de vida, é uma ideia válida, mas não totalmente. A vida toda, principalmente na adolescência, quando o jovem, a moça, né, está entrando assim na vida normal, pode entrar no grupo anormal, pessoas doentes, egoístas, avarentas, pessoas assim orgulhosas, pessoas assim soberbas, pode entrar nesse campo ou pode se tornar uma pessoa mais assim adaptada à vida, se aceitou bem. Por exemplo, né, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que vai ao museu, que vai aos teatros, que gosta, né, da questão artística, é uma pessoa que já se encaminha para uma vida boa, né? E a pessoa que rejeita, né? É só ver se a pessoa rejeita a música, rejeita assim trabalhar com a parte bonita, já é uma pessoa no caminho da doença. Então é muito comum assim saber se a pessoa é ligada à questão assim do bem, do belo e do verdadeiro ou não. Eu gostaria de pôr aí os exames de sangue, por exemplo. Olha, o exame de sangue são glóbulos, né, vermelhos, vamos dizer, e alguns brancos que fazem o sangue assim no soro, né? Esse soro é geralmente a questão da energia escalar vem de fora, né? É a energia que Deus criou. Então, a energia escalar que faz, então, tudo o que existe, né? O magnetismo que faz até a eletricidade, né, que é ligada praticamente ao magnetismo, é dependente do magnetismo. E a ressonância é de acordo com a natureza. Então, esse motor aqui, vocês estão vendo, esse ventilador, é geralmente um ventilador que emite a energia ressonante. A energia ressonante é anterior à elétrica. A elétrica é um pedacinho da ressonante, mas não é tão bom assim para a saúde, porque é meio assim combustível, né? Meio assim contra o ser humano, contra a saúde e contra o corpo. Então, a ressonância que emite, né, o nosso ventilador é uma técnica, né, que praticamente eu descobri e os engenheiros fazem em Cambuquira e que torna, vamos dizer, uma saúde melhor. Então, uma pessoa
que tenha a pressão alta, que tenha problemas dessa natureza, toda hora resfriado, toda hora com dores, é porque é uma pessoa que está na inversão. Então, até a próxima, Dr. Kepp. Até. Tchau. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da Humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.